Próximo inscrito, o senhor Mauro Alves da Silva, do Fórum Municipal de Educação São Paulo. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, o vereador Reis, o vereador Toninho Vespa, professor Elisete Aguilar, Mauro Alves da Silva, do Fórum Municipal de Educação. Então, só para destacar, o Fórum Municipal é o fórum que foi criado há 20 anos, viu, professor? Não é esse fórum chapa branca, editado via portaria do secretário, que foi criado para fazer a conferência municipal e a nacional, que não aconteceu. Só para dar esse destaque. Então, eu queria chamar a atenção de quem está nos ouvindo, que já aconteceram mais de 10 audiências públicas para discutir o plano. A gente fez a crítica sobre tanto o PL inicial quanto essa revisão, porque ele tem um plano capenga, porque ele tem várias deficiências, não estabelece um cronograma execuível e tem algumas propostas que são totalmente contraditórias, né? Então, só para a gente destacar, né, o Fórum Municipal de Educação sempre defendeu a questão da autonomia das escolas e a gestão democrática, né? O que não acontece nem nas escolas municipais e nem nas escolas estaduais. Inclusive, a gente é lamentável que aqui a gente está ouvindo mais a palavra unificação do que autonomia, que a gente faz questão de defender a autonomia. Só que toda a movimentação, principalmente das corporações, é pela unificação. Outra coisa, defendendo a maioria, eu gostaria de não ser interrompido. Defendemos a educação integral em tempo integral e temos a destacar que professor que vai nos palanques falar que tem 2, 3, 4, 5, 10 turmas, não nos sensibiliza, porque a gente está cobrando que tenha o professor uma dedicação integral. No caso da educação infantil também, eu acho inadmissível uma pessoa vir e falar que está cuidando de 3, 4, 5 turmas. É uma realidade absurda que não é admissível que a corporação compactue com isso. A outra questão que eu queria destacar é sobre a questão de férias coletivas. A gente já teve, desde a época da prefeita Erundina, que a questão da criança, principalmente 0 a 4 anos, ela não respeita o calendário civil. Então, se a criança nasceu em janeiro, a formação dela principalmente naqueles 3 primeiros ou 6 primeiros meses, tem uma dinâmica. Se ela nascer em outubro, ela tem outra dinâmica, ela não pode se adequar ao calendário civil para ter essa formação. Outra questão que não foi discutido, nem sei se o plano teria capacidade para isso, é a questão da avaliação. Nós sempre defendemos que o modelo melhor de avaliação é a avaliação que é praticada na educação infantil, e não esses modelos que acontecem no fundamental e médio, provas e notas, que na final das contas reprovam ou promovem o aluno, responsabilizando ele mesmo pelo seu ensino-aprendizagem. No caso da educação infantil, você tem que fazer uma avaliação continuada, diária, porque a criança não está igual de um dia para o outro. Imagina eu ficar 30 dias num recesso escolar e receber essa criança 30 dias depois. Outra coisa, como o papel aceita tudo, né? Então a gente está notando aí que tem várias questões contraditórias. Por exemplo, tem a obrigação de fazer o atendimento em período integral, reduzir as turmas, acabar com o conveniamento, mas eu não vi nenhum estudo de custos, vereador. Talvez até sugiro que a Comissão de Educação faça pelo menos um estudo junto com a Secretaria de Finanças qual é esses custos. Porque a cidade de São Paulo tem tinha uma dívida de 54 bilhões, era uma dívida de 11 bilhões no ano de 2000, só com juros e correções aí virou 54 bilhões. Todo ano a gente já pagamos 24 bilhões, a dívida continua em 54 bilhões, e todo ano a gente destina 3 bilhões. Então é questão financeira também, não adianta a gente só colocar no papel. Por último, finalizando, a gente propõe o ensino integral de tempo integral, né? Os alunos na sala de aula, o maior comprometimento dos professores, sugerir também que a comissão então faça esse levantamento de custo. E por último, lembrando como nas 10 audiências anteriores, o Fórum Municipal de Educação apresentou uma proposta adequada, ajustada do Plano Municipal de 99, que foi aprovado pela Comissão de Educação, mas não foi aprovado em plenário, e lá responde a vários desses questionamentos que estão ausentes nesse plano. E por último, finalizar que o Fórum Municipal de Educação já tem proposta de incluir esse plano de PL
ele é 180,99, para quem quiser consultar, tem nos anais da casa. Ele atende essa questão do Fórum Municipal de Educação como um espaço plural, democrático, priorizando a sociedade civil, e não um fórum chapa branca, mediante portaria de um secretário que amanhã nem pode estar aí. Muito obrigado. Muito obrigado.